Salmo 12, versículo 4. Para que os meus inimigos não digam, eu o venci. E os meus adversários não festejem o meu fracasso. Antes possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Palavra do Senhor. Eu não sei se você está vivendo uma fase ruim, mas na nossa vida, na espiral da vida, nesses círculos, nessas subidas e descidas, nós sempre teremos momentos que veremos uma fase ruim. Ou uma enfermidade, ou dificuldade financeira, ou de desonra, ou de humilhação, ou de perseguição, dificuldades. Nem sempre vai ser bom. Em algumas situações nós vamos perder certas coisas, vamos chegar num momento de ruína em nossas vidas. E eu preciso te dizer uma palavra poderosa. Você já percebeu que nos momentos que nós estamos mais frágeis, é o momento onde os inimigos aparecem? É verdade. O momento onde o leão fragiliza, é onde as hienas chegam próximo. E eu digo para você que está aqui, na nossa vida é desse jeito. Normalmente nas fragilidades, os inimigos, eles começam. Venci, perdeu. Tá vendo? Eu não disse que ela não ia ser nada. Eu não disse que ele não ia ser nada. Eu não disse que isso ia acabar em nada. Eu não disse que ia dar errado. Meu irmão, quando você está na parte de baixo, o que aparece de gente torcendo que diz, eu sempre disse que ia dar errado, eu sempre disse que ia perder, eu nunca acreditei nele, eu nunca acreditei nela, eu sempre sabia que ia dar errado, eu sempre soube que ia ser isso. Vocês sabem que é desse jeito, não é assim que acontece? E tem gente que festeja o seu fracasso. Saiba. Não é porque você é melhor, porque você é pior. É próprio. Sempre vai ter gente que vai festejar o seu fracasso. E é bíblico. No Salmo 12 já dizia isso. Para que os meus inimigos não digam, eu venci. E os meus adversários não festejem o meu fracasso. Ei, combatente, sempre quando você estiver na parte de baixo, sabe, no momento de perseguição, no momento de ruína, no momento de dificuldade, sempre vai ter gente que vai festejar o seu fracasso. Mas não tenha medo disso. Pelo contrário, decepcione-os. Como? Vencendo, dando a volta por cima, saindo do fracasso ao triunfo, da ruína ao topo, à honra. Pegou essa palavra? Essa é uma coisa importantíssima. Por isso que ele diz, antes, ou seja, volta por cima, possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Ei, você está numa fase ruim? Deus está vindo em seu socorro. Você tem escutado a voz do medo? Porque quando a gente está numa fase ruim, a gente tende a escutar a voz do medo, a voz dos críticos, a voz das pessoas que estão dizendo não vai dar certo, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Eu quero te dizer, escute a voz do seu chamado. Está todo mundo dizendo assim, vai dar errado, mas a voz do chamado está dizendo vai dar certo. Está todo mundo dizendo, não tem como dar certo. Mas a voz do chamado te diz, não escute a voz do medo. Não escute a voz daqueles que celebram e festejam o seu fracasso. Escute a voz do chamado. Não se intimide com os inimigos. Não se frustre com os adversários. Não. Mas eu fracassei, Geraldinho. Pois eu vou te ensinar hoje. Eu quero te dizer, pois a tua história vai ficar bem bonita, porque vai ficar do fracasso ao triunfo. A tua história, ela vai ficar linda, vai ser da ruína à honra. Muitas vezes, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, nós damos muito mais ouvido à voz do medo, ao invés de ouvir a voz do chamado de Deus. Ao invés de ouvir a voz da visão, a voz de Deus que nos leva para irmos além. Chegou a hora de mudar isso. Como é que eu posso mudar isso? Decidindo. É a primeira coisa, decida. Eu decido mudar a rota. Eu decido mudar isso. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. Se você tem fracassado, se você tem escutado a voz do medo, se você tem escutado a voz dos inimigos, se você tem somente escutado a voz dos caluniadores, dos fofoqueiros, dos invejosos, chegou a hora de você mudar de rota. Mude a sua audição, o que você tem escutado. Mude a sua direção, mude o seu caminho e você vai fazer a experiência de mudar a sua história, de mudar o seu futuro,
Como é que eu mudo meu futuro? Agora, aqui no presente. É no presente que eu mudo meu futuro. E você vai mudar. Primeira coisa que você precisa fazer, caminhar na direção certa. Preste atenção, eu estou aqui numa viagem e posso dirigir muito rápido. Posso andar 180 quilômetros, 200 quilômetros. Posso andar muito rápido. Quanto mais rápido eu ando no caminho errado, mais distante eu fico da meta. Não sei se alguém já teve aqui a experiência de dirigir no caminho errado. Aí você vai, esse caminho está errado. O caminho está errado. E quanto mais você dirige, se mais rápido for, mais longe você fica do destino. Porque quando você se tocar, quando você se der conta, quando você se informar que você está no caminho errado, você vai ter que voltar todo esse percurso que você fez. E vai ter que recomeçar naquele ponto. Então, pega essa palavra que eu vou te dizer. Mais importante do que a velocidade é a direção. Ei, mais importante do que a velocidade é a direção certa. Se você está na direção certa, isso vai fazer a diferença, mesmo que sua velocidade não seja alta. Mas se ela é constante na direção certa, você vai chegar. Tem gente que está mais rápido que você. Mas se não se preocupar com a direção certa, vai se perder no meio do caminho. Está mais na frente hoje, daqui a pouco vai ficar para trás. É melhor direção certa do que velocidade. Por que as coisas não estão acontecendo logo para mim? E aí eu me recordo de uma pessoa que dizia isso. Por que as coisas não estão acontecendo rápido para mim? Eu tenho aqui um parente, não sei o que. Aí o que aconteceu? O parente, depois lá na frente, perdeu tudo. Por quê? Porque era tudo enrolado. E aquele que estava na direção certa continuou, devagar e sempre. Então eu digo para você, muito mais importante do que a velocidade é a direção. Primeira coisa, caminhe na direção certa. Não é porque você está num fracasso, não é porque você está numa ruína, não é porque você está numa perseguição, não é porque você está numa fase ruim na sua vida que você vai pegar o caminho errado. Quantas pessoas boas que eu vi se perderem, porque foram várias pessoas que eu vi se perderem exatamente nesse momento da ruína, da perseguição, da dificuldade. Por quê? Porque nesse momento nós somos tentados a pegar a direção errada, a direção da vingança, sabe? A direção do caminho mais curto. A gente quer pegar um atalho, porque a gente já está tão embaixo que eu quero pegar um atalho para subir logo. Eu quero te dizer, processo doloroso, futuro glorioso. Não queira atalhos, não queira pegar esse... Não, caminhe na direção certa, guarde essa palavra. Caminhe na direção certa. Geraldinho, eu estava na direção errada, mude de rota hoje. Mude de rota hoje. Mais importante do que a velocidade é a direção. Segunda coisa, meu irmão, minha irmã, uma das coisas que as pessoas têm se apegado é uma coisa chamada ignorância. Não se apegue à ignorância. Quantas pessoas que eu conheço que não evoluem, que tem tudo para crescer, que tem tudo para avançar, que tem tudo para subir de nível. Quantas pessoas têm tudo para subir de nível e não sobem de nível porque se apegaram à ignorância. A falta de conhecimento vai deixando você ignorante sobre certas coisas. Aí você acha, você vai criando preconceitos, você vai criando conceitos falsos, você vai se deixando levar, você vai se fragilizando por tudo que dizem, você vai entrando por modinhas, porque na modinha estão dizendo, diz que bom é isso, aí o outro diz que bom é aquilo. E quem é que diz? Não, dizem. Quem é? Qual a fonte? Qual o sentido? Qual a lógica disso? E eu estou colocando para vocês porque a gente precisa, eu vou dizer para vocês, nós precisamos ser um povo que busca conhecimento. O conhecimento mais a oração gera sabedoria. Então, eu preciso ser uma pessoa que não se apega à ignorância. Muita gente não sai do canto por causa disso. Não, mas às vezes você até diz, você devia fazer assim. Aí a pessoa, não, eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Eu disse, meu irmão, não é assim não. Tem um ditado muito errado que a gente diz assim, time que está ganhando não se mexe. Pelo contrário, time que está ganhando se mexe para continuar ganhando, porque senão ele vai começar a perder. É sempre assim.
Por exemplo, na época que o Brasil ganhou a primeira vez a Copa do Mundo, com o Pelé bem novinho, o que aconteceu? Aí depois ganhou de novo, depois ele não vai ganhar na sequência, porque todo mundo estudou o futebol do Brasil, como era que se jogava. Então, o time não estava ganhando e não se mexia. O que precisava fazer? Mexer, para continuar ganhando. Então, preste atenção, amado, você precisa acompanhar o movimento do mundo. E você só consegue acompanhar o movimento do mundo com sabedoria. Eu costumo dizer assim, pare de correr atrás. Comece a correr na frente. Tinha um combatente que me mandava um testemunho. Eu via hoje o testemunho desse combatente. E ele dizendo assim, Geraldinho, eu dizia, é até uma mudança de função, ele estava numa função que estava adoecendo, uma empresa, foi transferido. E ele dizia, o que me sustentou foi a rotina espiritual. Mas eu dizia que estava agindo e orando, mas era desculpa. Eu estava orando todos os dias, mas estava agindo de forma muito mais ou menos. E teve um dia que você disse bem forte, para de correr atrás, começa a correr na frente. Aí ele disse, rapaz, aquilo tocou meu coração. Eu comecei a buscar, fui ao médico, trouxe atestados, trouxe exames médicos, trouxe as coisas, apresentei a direção da empresa. Fui mudado de função. Olha que forte. Ele estava adoecendo, tinha perdido vários quilos e não tinha uma atitude concreta. Meus irmãos, muitas vezes a gente aceita a ignorância. Não, é porque é assim, é porque não tem que mudar, é porque não consigo fazer, é porque não tem nada que eu possa fazer. Não aceite isso. Com sabedoria você consegue fazer. Pegou essa palavra? Com sabedoria você sempre vai ter uma nova forma para fazer. A ignorância faz eu ficar desse jeito. Não, mas eu sempre fiz assim, mas não posso mexer. Exatamente, você precisa mexer. Ei, constantemente eu preciso mudar. É igual na minha conversão, constantemente eu preciso me converter de novo. Ei, amado, amada, escolhido de Deus, constantemente eu preciso, sabe? Constantemente eu preciso mudar. Constantemente eu preciso modificar. Caminhe na direção certa. Mais importante do que a velocidade é a direção. Não aceite a ignorância na sua vida. A falta de conhecimento te afasta das oportunidades e das pessoas certas. A falta de conhecimento, a falta de sabedoria te afasta das oportunidades e das pessoas certas. E peça corretamente a Deus. Sim, Ele nunca vai dar se você não tem certeza do que quer. Como assim, Geraldinho? É simples. Se eu peço a Deus para estarmos aqui todos os dias, se eu peço a Deus para estarmos aqui como combatentes, Senhor, me dá a graça, manda um povo, vamos estar juntos. Mas se eu não sei, se eu não quero estar aqui todos os dias, por que Deus vai me dar isso? Entendem isso, não? Se eu não quero estar aqui com vocês, por que Deus vai me dar isso? Então preste atenção, eu preciso aprender a pedir corretamente. É igual aquela pessoa que diz, Senhor, eu quero me dar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu queria qualquer emprego, não, peça a graça de um bom emprego. Peça a graça de um bom emprego. Sabe? Peça a graça de ir além. Ah, Senhor, eu queria pelo menos parar de tanta briga na minha casa. Não, eu quero ter uma casa próspera, feliz, uma família restaurada. Queira mais que isso. Isso é muito forte. Faça o seu pedido corretamente. Não peça de qualquer jeito. Peça aquilo que você realmente quer e precisa. E que você está disposto a lutar por isso. Entendeu? A pessoa diz que está pedindo a Deus uma coisa, mas ele não está disposto a lutar por isso. Queira, peça aquilo que você está disposto para lutar. Aquilo que é propósito de Deus na sua vida. Por isso, queira essa família próspera, queira essa família feliz, sabe? Queira ir para o próximo nível, queira ir para a próxima fase e peça a Deus. E esteja alinhado a sua ação com a sua oração. Alinhe as suas atitudes com aquilo que você tem rezado. Pegou essa palavra e aí você vai fazer a experiência. Com isso aqui que eu te disse, você vai fazer a experiência de sair da ruína até a honra. Estou na pior hoje, siga esses passos. Você vai ver como você vai sair da ruína à honra, do fracasso ao triunfo.